Ontem um conhecido meu, que inclusive ele foi colega meu, né, na turma lá de formação de canto vocal, de técnica vocal aplicada ao rock em 2014, ele me veio com uma questão e pena que ele tinha que tocar hoje, porque seria um prazer trazer ele aqui e fazer essa live hoje. Ele veio com uma pergunta que eu achei super interessante. Quando eu tento fazer tal ou tal ou tal ajuste, se eu fico uma semana sem treinar, parece que depois demora para encaixar, é difícil, sabe? Eu tenho que voltar a praticar e fazer de novo, né? E é engraçado, a gente foi colega no mesmo curso, mas como ele é cantor e eu decidi ser professor, então eu me aprofundei muito nesse tipo de coisa, nesse tipo de abordagem. Aprendi muito com esses professores, principalmente o Helder e o professor André Barroso. Quando a gente fala em fisiologia da voz, a gente usa muitos paralelos com musculação, com esportes, vamos dizer assim, com desenvolvimento físico de uma forma geral, né? Quando ele me falou isso, eu falei assim, mas óbvio que depois de uma semana sem treinar, você vai precisar treinar de novo e ajustar de novo. E aí então eu falei para ele, olha, se você fica uma semana sem treinar, então pensa o seguinte, se você faz academia e fica 2 semanas sem treinar, tem até aquela piadinha que diz assim, depois de 2 semanas, se você tenta voltar com a mesma carga, você ganha uma variante nova de dengue. Ele, de certa forma, essa live de hoje vai complementar aquela live que eu fiz com o cantor Ed, acho que foi em janeiro ou fevereiro, já não me recordo bem. E aí naquela live então com o Ed, eu falei muito assim, né, o que que acontece com o cantor que está parado? O caso do Ed era o caso de um cantor que já estava 6 meses sem treinar, sem banda, cantando pouco. Ele relatou a dificuldade que ele tinha, porque cantar passou a ser uma coisa esporádica. Daqui a pouco, então, monta um projeto, monta uma banda, e aí, quando monta esse projeto, monta essa banda, então enfrenta dificuldades para conseguir cantar. E aí tem problemas com rouquidão, com uma fadiga, vamos dizer assim, indesejável. E aí, uma das coisas que a gente pode pensar, então, no canto é isso. A fadiga, ela não é totalmente indesejável, desde que ela seja feita no sentido da musculação, como a gente tem do fortalecimento muscular, do ganho de resistência muscular. A fadiga, na verdade, é o que vai depois tornar esse músculo mais forte. Então, só que então você precisa provocar essa fadiga com um certo treinamento, vamos dizer assim, durante um tempo, para fazer essa musculatura se acostumar e você então poder usar essa força, usar essa energia, sem que você tenha depois efeitos colaterais, efeitos indesejáveis. Mas professor Klaus, né, o teu amigo falou que esse teu amigo ali de ontem falou que foi só uma semana que ele ficou sem cantar e disse que tinha problema para ajustes. E aí, dentro desse mesmo processo da fadiga, da resistência e tudo mais, existe uma lei, vamos dizer assim, da fisiologia vocal, vamos pensar assim, que diz que se você fica mais de 48 horas sem treinar, você perde a cada dia sem treinar. Depois dessas 48 horas, cada dia que você fica sem treinar, você perde 1% do que você já conquistou. Então, quando o cara fica uma semana, ele já perde ali uns 5%, né? Então, ele sente essa diferença. Então, ele já começa a entrar em processo de destreino. Então, a gente tem esses princípios, vamos dizer assim, do treino de canto, que é isso. A gente tem o princípio da fadiga, você precisa criar uma certa fadiga para você fortalecer o músculo, para que ele venha mais resistente. Depois que o músculo se acostuma, o mesmo exercício ele já não vai fazer efeito, então para você conseguir voltar a fazer fadiga, então existe o princípio da sobrecarga, então você tem que aumentar a carga. O que você faz na musculação, para quem faz musculação, então a pessoa está acostumada lá, chega lá com 3 quilinhos, depois de 2 semanas aquele 3 quilinhos não é nada. Então já tem que aumentar, tem que ir para 4, tem que ir para 5, tem que ir para 6. Eu me lembro bem, eu fazendo musculação quando eu voltei em 2022, então eu tive bem essa realidade, assim. Eu já não estava mais acostumado, eu peguei aquele pezinho de 3 quilos, fiz ali o exercício para bíceps, e eu na primeira semana fiquei doído, assim, querendo morrer, né? E em questão de um mês depois, eu já tinha dobrado o peso.
Então eu já tinha treinado outras vezes, eu treinei artes marciais durante mais de 13 anos, e já tinha feito musculação durante 1 ano e pouquinho antes de dar aquela parada. Teve aquela história toda, né, do vírus chinês, aquela coisa toda. Parei durante aquele tempo todo, assim, e aí quando eu voltei, então, em 2022, lógico, quem já foi treinado sempre consegue recuperar mais rápido. Quem nunca foi treinado, precisa de um tempo para conquistar essa antifragilidade no músculo. E o mesmo acontece com canto. Então, se a gente pegar, por exemplo, aquela aula que eu dei para o Ed em janeiro, uma coisa que acontece eu passei exercícios que são mais ou menos simples, com baixa carga. Então, eu gostaria muito que o Ed tivesse aí hoje, porque aqueles exercícios como ele estão fazendo iam tirar ele daquele sedentarismo. Agora, se ele quiser mais tarde voltar com banda, alguma coisa assim, ele precisa fazer o quê? Ele precisa começar a imprimir sobrecarga nos exercícios dele.